Glória a Deus. Pai, obrigado, Deus, por esta noite que o Senhor criou para nos abençoar. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor nos protegeu, nos livrou de todo o mal e por isso que estamos aqui. Queremos engrandecer o teu santo nome nesta hora e convidar o teu doce e amado Espírito Santo para guiar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Que o amor do Senhor esteja sobre a nossa vida nesta hora, que haja transformação de mente, Deus, e que nosso coração seja totalmente inclinado ao Senhor neste tempo, Pai. Em nome de Jesus, que possamos falar aquilo que é importante, Deus, aquilo que vai trazer conhecimento, aquilo que vai trazer transformação da nossa maneira de pensar e aquilo, Senhor Deus, que vai, Deus, iluminar a nossa mente conforme a Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nesta noite o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja honrada e a Tua igreja edificada. Que sejamos edificados nesta noite pelo conhecimento das Tuas Escrituras e que a nossa mente possa, sim, ir lá para aquele tempo bíblico, Pai, mas também retornar para a ação aqui nos nossos dias. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos do Senhor para fazer aquilo que o Senhor designou para engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Graça e paz. Tudo bem? Eliana já chegou. Louvado seja Deus por isso. E o pessoal vai estar chegando aí. Bom, sem demoras, nós temos bastante conteúdo para tentar passar, né? Nós queremos falar sobre a carta aos Romanos. Carta aos Romanos tem muita instrução riquíssima aqui e eu espero que essa aula possa expandir o seu raciocínio, o seu pensamento e tudo aquilo que você vai estar fazendo diante da leitura do conhecimento de Deus. Amém? Então nós já oramos e nós queremos ler a palavra do Senhor antes de começar a trazer as informações a respeito dessa carta. Então, só lembrando que esta aula é uma aula de escola bíblica da Igreja Batista Nova Aliança e é importante dizer também que não é um sermão, não é uma pregação, é uma aula. Então nós estamos focados nas informações para te ajudar e me ajudar na interpretação, no estudo bíblico de cada livro. Então nós temos essa ênfase do panorama bíblico no Antigo Testamento, que foi o ano passado, e esse ano nós estamos no Novo Testamento. Então tem muita coisa boa, muita coisa importante e para a nossa realidade nos dias de hoje, né? Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de viemos, a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém?
Graça e paz. Então, o pessoal está chegando aí, pastor Adilson, graça e paz, Valdirene, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Então, amados, essa carta, ela traz o início de uma série de cartas paulinas. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu cerca de 13 confirmadas, 13 cartas dentro do seu ministério, desde o início até o final, quando ele já foi morto, quando ele estava na prisão em Roma, na sua última prisão, que ele foi preso 3 vezes, Então, na sua última, quando ele foi decapitado, ainda ele escreveu, antes de ser decapitado, ele escreveu a última carta, que nós vamos ver cada uma, em passo. Mas é importante dizer que as cartas têm o objetivo, nós vamos começar essa série, já passamos os evangelhos, e também o segundo volume de Lucas, que ele diz o início da igreja, lá em Atos, que nós vimos na semana passada. Agora nós vamos entender e compreender o propósito de cada carta. Então essas cartas paulinas, essas epístolas, alguns dizem, alguns até conseguem separar o sentido de uma carta e outro sentido de epístola, mas vamos fechar dentro desse panorama, que é uma introdução ao Novo Testamento, mas só para você entender essa carta, qual que é o objetivo da carta. Então o objetivo dessas cartas, incluindo a carta aos Romanos, tem como objetivo encorajar, instruir e exortar o povo recém-redimido por Deus. Então esse povo de Deus redimido, ele estava precisando ser encorajado, ser instruído e ser exortado também, e por isso tem esse propósito. Enquanto no Antigo Testamento não havia carta, você pode observar que o povo hebreu, o povo judeu, não tem essa cultura de escrever cartas. Já escrevia os seus livros, os livros históricos, o Pentateuco e também os profetas, tanto maiores e menores, mas não cartas, então nenhuma carta. Então não faz parte da cultura hebraica. Por sua vez, a cultura greco-romana já tem esse hábito das cartas. Então Paulo, judeu da diáspora, que nós vamos ver, ele já começou a escrever. Essa foi uma das, não a primeira, mas uma das cartas que ele escreveu aos romanos. Então, enquanto no Antigo Testamento a sua base era a lei deuteronômica, para toda a construção do Antigo Testamento, os 39 livros, já o Novo Testamento, qual que é a base teológica, No Antigo é a lei deuteronômica. Agora, a base teológica para o Novo é a morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso é muito importante dizer. Adame, graça e paz, seja muito bem-vinda. Então, dentro disso, nós começamos a entender bastante coisa, começa a clarear a nossa mente. E, sequencialmente, a vida no Espírito. Então, a morte e ressurreição de Jesus Cristo é a base teológica, e também a vida, a ética cristã, a prática de uma vida no Espírito. Então, o Espírito Santo trazendo essa forma de viver, essa nova forma de viver. Então, os destinatários viviam como já alcançados pela salvação, porém na iminência da ressurreição com a vinda de Cristo. O que é importante nesse ponto? Só para esclarecer o objetivo da carta. Essas cartas, os destinatários, as pessoas que estavam recebendo, a igreja de Roma já era mais conhecida, já era muito falado dentro dessa década de ministério do apóstolo Paulo, mas eles viviam já salvos. Por quê? Porque já haviam recebido a Jesus como Senhor e Salvador, mediante a fé da morte e ressurreição de Cristo. Então recebeu também o perdão de Deus, o perdão pelos seus pecados. Então já alcançados pela salvação. O povo já vivia, a igreja no caso, já vivia
com isso. Porém, na iminência, não sabia ao certo quando Jesus iria voltar. Então, dentro disso, a gente começa a entender um pouquinho dos propósitos das cartas, tá ok? Então, primeiro essa parte introdutória para que você possa assimilar essas informações para que a gente possa entrar propriamente dito nas cartas. Então, a primeira carta, queridos, essa carta foi escrita por quem? Paulina, graça e paz, seja bem-vinda. Essa carta foi escrita por Paulo. Quem foi Paulo? Então, como nós vimos algumas coisas, né, na aula passada, Paulo, que é muito conhecido, mas às vezes você não tem todas as informações biográficas da vida de Paulo. Mas as narrativas, né, que muitas pregações, muitos ensinos bíblicos são mencionados a vida dessa figura de Paulo, que foi muito importante para a expansão aos gentios, né, do Evangelho de Cristo. Então, Paulo, o nome é romano, porque Saulo era um nome grego, mas de origem hebraica. Então, por isso que ele era chamado hoje de Paulo, mas antigamente de Saulo, antes da sua conversão de Saulo, né? Antigamente não, porque tudo é antigo aqui. Mas Paulo, esse nome romano, o que ele significa? Ele significa o servo de Cristo. Convertido lá no caminho de Damasco, que ele estava indo prender, chegar a Damasco para uma carta dos sacerdotes, que era muito respeitada essa carta, essa autorização, para chegar lá em Damasco e prender e acabar com aquela igreja que existia lá em Damasco. Porém, graças a Deus, ele se converteu. Mas quem pregou para esse homem tão temeroso, esse homem tão violento, esse homem tão temido pelas pessoas e principalmente pelos cristãos? Foi o próprio Cristo. Então, Cristo foi lá e pregou, né? Foi lá e evangelizou a vida dele. Então, nesse encontro onde que ele ficou cego, né, e durante 3 dias perdeu a sua visão, e depois desse tempo ele começou ali a ter esse encontro genuíno, né, com o Senhor e dar prosseguimento. Então ali virou uma chave na vida dele, ele se converteu de fato e de verdade. Só que os judeus daquela época tinham muito receio dele, que não acreditava 100% na sua conversão. Então Saulo, ele entra em cena assim, ele veio de Tarso, né, que era uma cidade muito reconhecida lá, naquela região norte da Palestina. Era uma cidade turística, que havia muita cultura grega, muito helenismo naquela cidade, então ele sabia bastante. Porém, também existia bastante judeu, porque Paulo também era judeu da diáspora. O que significa diáspora? Diáspora é quando, após os cativeiros, tanto assírio e babilônico, lá 6 e 8 séculos antes de Cristo, quando Deus fez isso, né, com o povo para poder disciplinar o povo, o que acontece? Aquele povo, não todos conseguiram retornar para Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída. E aí nós vimos já toda essa narrativa do Antigo Testamento, só para vocês entenderem, né? Explicando um pouco aqui nesse ponto. E aí o que acontece? Ele também fazia parte, ele foi, vamos ver o que mais a gente conseguiu anotar aqui. Ele foi judeu da dispersação, né? Da diáspora, um israelita circuncidado na tribo de Benjamim, fazia parte dessa tribo, educado por Gamaliel e neto de Hilel. Quem que era esse Hilel? Hilel era uma escola que existia naquele tempo, e ele foi educado por esses ensinos, por essa escola, né? E também era fariseu, como nós vimos aulas passadas, cidadão romano, como nós vimos lá em Atos 22, 28, e houve um período de silêncio no seu ministério. Por que aconteceu isso? Justamente pelo medo. Então ele não era muito aceito dentro da igreja desse primeiro século, já porque esses acontecimentos
ocorreram já 5 ou até 10 anos depois da morte de Jesus. Então foi muito recente. Então a igreja ainda era nova, os judeus se sentiam meio que culpados, né, por ter crucificado Jesus, e como também Paulo pensava assim, é onde mandava prender as pessoas líderes, né, das igrejas naquele tempo. Então houve um período desse silêncio, então por conta disso ele voltou para Tarso. Só que aí o que acontece? Barnabé foi lá e chamou ele para ajudar numa situação que existia lá em Antioquia da Síria, que existia muitos judeus e tinha essa confusão, como nós já falamos, né, a respeito dos dois, tanto os gentios como os israelitas legalistas. Então, quem entendia mais sobre Israel, os costumes, a lei? Então era Paulo, Saulo de Tarso, né? Então é onde foram chamar ele. Aí ele entrou. Então o ministério dele durou mais ou menos 10 anos, depois desse silêncio, durou mais ou menos 10 anos, e nesses 10 anos ele alcançou 4 províncias, né? E a sua última, as 3 viagens missionárias, alcançou 4 províncias. Quais foram elas? A Ásia, passando antes por Chipre, né? Depois entrou lá na Galácia, entrou na Ásia Menor, entrou na Macedônia e entrou também lá no sul, Acaia. Então, Acaia e Macedônia é na Grécia. E Ásia Menor e também Galácia fica tudo ali entre a Ásia, conhecida como hoje, né? Conhecida esse território. Então, essas 4. O que ele escreveu? É importante dizer, nesse ponto, que Paulo destina essa carta à igreja localizada lá em Roma para enfatizar o desejo de estar lá naquela cidade, que ele tentou ir várias vezes e não conseguiu, foi impedido, e apresentar a sua visão teológica. Então, a carta aos Romanos, escrita por Paulo, é um compêndio teológico. Todas as pessoas que gostam de teologia, que gostam de estudar teologia, eles vão sempre se dedicar mais tempo nesse livro. Por quê? Porque ele tem muita base. Por exemplo, a palavra justificação aparece dezenas de vezes, enquanto nas outras cartas, nas outras 12 cartas, aparece só 2 vezes. Então, para você entender um pouquinho isso daí. A Clenira, né, Graça e Paz, Rogerinho, sejam muito bem-vindos. Então, eles entram nessa parte aí. A visão, né, teológica a respeito do quê? Qual que é o conteúdo dessa visão teológica do apóstolo Paulo? Primeiro, é a salvação dos judeus, assim também como os gentios, a salvação dos 2 povos ali que muitas vezes entravam em conflito por causa da lei. Então ele explica bastante a respeito da lei, que nós vamos tentar abordar alguns pontos, né? E promover a unidade entre eles, tanto de judeu como de gentio, tanto do povo que foi escolhido por Deus lá desde Abraão, o Israel, e também os gentios que agora estão entrando dentro do reino de Deus através da fé em Jesus Cristo. Né? O que eles acreditam de Jesus? Que ele é o Messias que veio para trazer salvação a todo perdido. Mas ele morreu, né? E ressuscitou. Quando que Paulo escreveu? Em que ocasião Paulo escreveu? Paulo escreveu já na sua 3ª viagem missionária. Então, na sua 3ª viagem missionária, no final da sua 3ª viagem missionária, quando ele alcançou lá o norte, né, da Acaia, daquela região, daquela província, e chegou lá em Corinto. Se não foi em Corinto, foi muito próximo, mas os estudiosos sempre apontam Corinto. Então, a cidade de Corinto, onde que Paulo escreveu essa carta aos romanos. Porque não foi Paulo que fundou essa igreja. E também, muito menos, Pedro. Porque os romanos, né, os católicos romanos, vão apontar Pedro como fundador da igreja romana, lá em Roma. Mas, na verdade,
Pedro, ele estava direcionado para os judeus. Então ele estava ali na Palestina e no máximo que ele poderia ter ido é ali na região de Éfeso, na Ásia Menor. Mas não tem nenhum relato bíblico e o que ele poderia ter ajudado, né, nisso. E as histórias também dos pais da igreja nos séculos seguintes, né, no segundo, terceiro e quarto século, não falam, não mencionam Pedro como fundador. Isso é de uma tradição, né? A tradição católica romana que diz que Pedro ele é fundador. Mas existe uma pontinha aí, né? Que a gente consegue fazer uma conexão do que? Quando nós voltamos lá em Atos capítulo 2, quando houve o batismo no Espírito Santo, existia várias pessoas de vários lugares. Naquela festa de Pentecoste, aquela festa ali que estava ocorrendo, fazia 50 dias que Jesus havia morrido. Então, 40 dias ele ficou junto, ainda ensinando, aparecendo para vários irmãos. Só que aí, no 50º dia, veio essa unção, né, esse poder de Deus derramado, o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E como era uma festa, existiam pessoas de várias regiões. Lembra da diáspora? Lembra da dispersação? Então essas pessoas que estavam lá, esses judeus que estavam lá, eles não residiam em Jerusalém, não residiam lá em Israel, eles eram de outras etnias. Então, provavelmente, como o texto diz, existiam pessoas também de Roma lá. Então, essa pessoa de Roma, provavelmente que voltou e batizada, cheia do Espírito Santo, começou a pregar e fundou a igreja, mas não fala quem foi que fundou a igreja em Roma. Então, na cidade de Corinto, né, na Grécia hoje e na Caia anteriormente, na sua terceira viagem missionária, como nós vemos lá em Atos capítulo 20, versículo 2. Nesse texto ele fala que ele ficou 3 meses lá. Depois tem outras coisas que aconteceram lá na igreja de Corinto que nós vamos entrar semana que vem, tá bom? E em sua tentativa, na sua terceira visita, né, em Corinto, então foi no ano provavelmente de 57 depois de Cristo que ele escreveu essa carta aos romanos. Então já fazia mais de 25 anos aproximadamente, 24 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado, como diz lá em Romanos 15, 25, 26 e 1 Coríntios 16, de 1 a 7. Por que ele escreveu? Qual que é a razão que ele escreveu essa carta? Vale lembrar também que foi focado na salvação pela graça somente pela graça a salvação, recebida pela fé em Jesus Cristo e efetivada pelo Espírito Santo. Então essa efetivação é que traz combustível, traz ação, traz o mover de Deus sobre a terra, usando as pessoas da igreja. Amém? Então existia um cenário lá entre judeus, cristãos e gentios lá em Roma. Então existiam essas dois tipos, né, duas etnias ali em Roma, como também ocorreu lá em Gálatas, na região da Galácia, que nós vamos entrar quando chegar lá. Mas aqui é importante dizer que ele já havia passado o concílio, lá de Atos capítulo 15. Então, depois desse concílio, o que houve? Houve um ajuste ali entre judeus cristãos e os gentios, esses gentios cristãos também. Então, para que entrasse num consenso ali, uma base teológica, para que houvesse esses ajustes e aí sim pudesse ter essa unidade. Qual que era o problema entre judeus cristãos e os gentios em Roma? Então, por que estava tenso? Por causa do impedimento para os judeus envolvidos em 3 aspectos. Quais são esses 3 aspectos que
os judeus estavam ali resistentes aos gentios que iriam entrar nessa fé, no reino de Deus ou dentro do corpo de Cristo. Porque antigamente, na lei, o que eles faziam? Eles faziam, através da persuasão, como entrar como membro, né, da congregação lá no Antigo Testamento, teria que praticar aqueles ritos, né, aquelas cerimônias que Deus havia pretendido, destinado, né, prescrevido, né, ali na sua lei. Então, se a pessoa ela fizesse tudo aquilo que a lei estava dizendo para ela fazer, ativamente ela seria considerada, né, um prosélito novo na fé, mas ia entrar dentro da congregação. Agora os judeus, por sua vez, não. Os judeus entravam por quê? Pela fé, pela graça e a fé na obra de Jesus Cristo. Eles entravam dentro desse reino. Aí os judeus legalistas falavam, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Isso não pode ser assim. Porque eles queriam que os judeus, primeiro, fossem circuncidados. Se você não sabe o que é isso, depois você procura lá no Google, né, que fica mais fácil. Então, depois dessa circuncisão, eles poderiam ser aceitos como cristãos também, igual os cristãos judeus, porque eles eram circuncidados por conta que eles vieram da lei, né? E segundo, a observância do sábado. Então, os judeus cristãos, eles queriam que os gentios também observassem os sábados, que nós vemos essa explicação lá no capítulo 14, né? Que Paulo já traz luz a respeito disso. E também a lei sobre os alimentos, que tipo de alimentos eles poderiam comer e aquilo que eles não poderiam comer. Então, em base dessas três características, esses três aspectos da lei, os judeus queriam fazer com que os gentios praticassem esses hábitos, né, da lei, essa cerimônia. Então, na mente dos cristãos judeus, não poderiam dizer-se cristãos e ter acesso às escrituras sagradas, né, ao primeiro testamento, ao Antigo Testamento, ao Primeiro Testamento, eles não poderiam ter acesso sem a observância das leis de Moisés. Então, olha só, a gente entende hoje um pouco a respeito disso, quando a gente olha para a situação, quando a gente exerce a empatia, né? Se colocando no lugar dos judeus, que sempre pela tradição judaica aprenderam tudo aquilo e hebraica, e ali eles queriam que os outros também, que entrassem, mesmo porque crendo em Jesus, mas também praticasse aquela lei, porque eles iriam ter acesso a qual Bíblia? Qual que era a Bíblia que aqueles judeus cristãos e os gentios do primeiro século cristãos tinham acesso? Não tinham acesso ao Novo Testamento, como nós estamos vendo tudo bonitinho aqui. Eles tinham acesso somente ao Antigo Testamento, que era a Bíblia deles. Entende? A Bíblia que Jesus leu, a Bíblia que os apóstolos leram, a Bíblia que eles pregaram, era tudo o Antigo Testamento. Então faz sentido, né, essa queixa. Mas hoje fica mais fácil a gente entender isso. Mas para eles lá atrás era bem complicado. Então eles se queixavam isso. Então a carta é escrita de forma retórica. O que quer dizer essa forma retórica? Que os filósofos daquela época, eles falavam isso, os instrutores, os filósofos professores, falavam para os seus alunos, e quando eles queriam convencer algo que estava errado, eles faziam perguntas que já haviam a sua resposta negativa. Então eles perguntavam ensinando, mas sem que houvesse necessidade que os alunos respondessem, mas eles iam lá e davam a resposta correta. Entende? Então existe bastante isso dentro da carta de Romanos, onde você consegue identificar o porquê que ele fazia isso. Que mais? A carta é dividida, né, em duas partes. A primeira parte, até o capítulo 11, do capítulo 1 até o capítulo 11, né, considerando a introdução, né, o epílogo, tudo certinho, nós vemos o quê? A argumentação teológica de Paulo na salvação mediante a fé em Cristo, tanto para judeus como para gentios. Então a ideia dele é o quê? Unir essas duas
essas duas etnias ali cristãs agora. Então a ideia de Paulo era fazer o quê? Com que essas pessoas, tanto os judeus, que uma hora ele está inclinado para os judeus, né, no capítulo 9 até o capítulo 11, e depois ele volta que ele está inclinado para os gentios também. Mas na verdade, Paulo está apresentando os argumentos mediante a fé para que todos pudessem crer e ser unidos, entende? Então essas divisões não tinham um propósito de encorajar, divisão nunca tem um propósito de crescimento, de expansão, não. Divisão sempre tem um propósito de minimizar o reino de Deus. Então divisão não é de Deus. Nós vamos ver muito isso lá na carta aos Coríntios, principalmente na primeira carta. Então, essa primeira parte, né, a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E a segunda, que é do capítulo 12, vamos considerar até o 16, né? Mas na verdade até a primeira parte do 15, é o funcionamento prático da justiça divina. Então, toda essa argumentação que ele fez, Paulo defendeu, explicou para aqueles gentios que ele não teve contato presencial. Pela história e as 3 viagens, ele conhecia muitas pessoas, pessoas que vieram de lá e desceram para Corinto, por exemplo, Priscila e Áquila, depois foram com ele até Éfeso, e tantas outras pessoas, por exemplo, Febe, né, que estava numa região ali próximo, que iria levar essa carta até lá. Então ele conhecia bastante pessoas, e essas pessoas estavam lá já na igreja, né, e também na igreja de Roma, então por isso que ele conhecia. Então ele queria o quê? Dentro de tudo isso que ele explicou, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele falou, e agora? Com toda essa argumentação, o que a gente faz? Vamos praticar. Então, a partir do 12, ele começa a colocar efetivamente a prática de toda aquela teologia. Entende? Todo aquele conhecimento. O que eu vou fazer com tudo isso? Não, eu vou te ensinar a praticar esse conhecimento. Então, a partir do 12, que a gente começa a entender muitas coisas. Tudo bem até aí? Tem alguma pergunta? Como que estamos? Vamos falando aí, vai perguntando, né, que a gente vai respondendo. Assim que eu ver aqui aparecer para mim. Tá joia? Glória a Deus pela vida de vocês. Continue aí, não desista. Então, uma caminhada por Romanos. Então, como nós lemos aqui no capítulo 1, versículo de 1 a 7, o que ele identifica aqui? Ele identifica o remetente, né? E aqui você vai ver um detalhe muito importante, que no versículo 1, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui ele já se identifica como autor ou escritor principal aqui desta carta. Então ele está se identificando. Quando essa carta chegar lá, não, mas de onde que é essa carta? A Febe vai falar, obviamente, Paulo que mandou, aquele missionário que veio lá de Antioquia da Síria, né, que era lá de Tarso, então já tinha todo um currículo, né? Então ele ia pegar essa parte aí. E aí o que nós vemos no versículo 2? Que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então esse evangelho já era prometido no Antigo Testamento. Este evangelho diz respeito a seu filho, Jesus Cristo, né? O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então era o prometido de Davi, que nós vemos lá nos profetas menores e também, e até, podemos dizer, até lá em Deuteronômio 18. Era o profeta. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado. O que significa esse apostolado? Esse apostolado é o que Paulo recebeu e muitos dos outros, né, das outras pessoas receberam essa chamada para ser enviado, para ser um missionário da palavra de Deus. Então o apostolado tem esse sentido de missão. Se você procurar lá a saber um pouquinho mais. Então, essa graça que ele recebeu e apostolado por amor do seu nome,
para a obediência da fé entre todos os gentios. Olha só que interessante agora. Vando, graça e paz, seja bem-vindo, irmão. Olha só que interessante. Entre esses se encontraram também vocês. Quem são esses vocês? São os judeus, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, olha só que interessante que é esse parágrafo, né, do 1 ao 7 aqui de Romanos capítulo 1. É interessante dizer que nesse parágrafo nós podemos entender que Paulo está escrevendo aos judeus, para que esses judeus aceitem os gentios, entende? Chamou pela fé no versículo 5, entre todos os gentios, a obediência da fé, não a obediência da lei. Entende? Aqui a gente já começa, com aquela introdução que a gente fez agora há pouco, já começa a entender um pouquinho melhor. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então, chamado para andar separado em santidade, no princípio ético da prática desse evangelho. Amém? Então, apresenta o objetivo da carta, né? No versículo 8 a 15, existe a ação de graças e oração. A oração e a ação de graça, e narra também o desejo de estar em Roma, que ele não havia conseguido ainda. Ele não havia conseguido chegar até Roma. Então, Paulo estava ali nessa situação. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Pode fazer. Do versículo 16 e 17 é o propósito da carta. Então, como nós vimos lá em Atos, que era capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, né, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Era o texto, o versículo-chave de Atos. Aqui nós vemos esses dois versículos que eu quero ler agora com vocês na íntegra. O capítulo 1 de Romanos, o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, no caso, primeiro do judeu e também do grego ou gentil, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Então, olha só como que essa carta é tão importante, que agora esse versículo é muito famoso, e esse versículo onde que Martinho Lutero pregou, né, as suas 90 e... esqueci agora, 90 e quantas teses? 95 teses. 95 teses lá na sua defesa, né, contra a reforma, a favor da reforma protestante. Então, olha só como que esse livro é importante. Esse livro foi tão importante no cunho teológico que Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho, ele se converteu com uma porção de Romanos. Depois de muito tempo, Martinho Lutero também. E depois de Martinho Lutero, Francis Schaeffer. Francis, ele foi um teólogo do século XX e ele falava que Romanos era ensinado nas universidades para quê? Para que essa informação pudesse ajudar aqueles que iriam fazer debates de defesa nas escolas de direito. Isso no século XX. E também Karl Barth escreveu um compêndio dentro desse livro de Romanos, dessa carta aos Romanos, de uma forma apologética, né, para defender a fé contra a teologia liberal. Então, olha só como que foi influenciando ao decorrer dos séculos. Né? Lá no século V, né, na verdade, com Agostinho de Hipona, depois temos também Martinho Lutero, João Calvino também, né? A gente não vai ser separatista aqui nessa hora, mas João Calvino também foi muito influenciado por esse livro, e também agora Karl Barth no século XX, Francis, e assim por diante, né? Muitas pessoas foram, e hoje é um livro sensacional.
Então, dentro desse versículo aqui, 16 e 17, o Evangelho diz respeito ao Filho de Deus e ao poder de Deus trazendo salvação a judeus e gentios igualmente, sem separação, sendo que alguns estão na lei e outros não. Não tem nada a ver. É mediante a fé e a revelação da justiça divina disponível. Olha só como que isso implica na nossa vida hoje. Imagine você hoje fazendo todos os rituais que a lei do Antigo Testamento manda você fazer. Você sendo brasileiro. Então, sendo brasileiro, você é considerado gentil. Então, uma pessoa que não é da mesma nacionalidade que os judeus, que o povo israelita. Então, ia ficar assim, quem gosta de festa como os brasileiros ia ser uma maravilha. Mas deveria acontecer, praticar efetivamente tudo aquilo que a lei diz, tanto a guardar o sábado, como a circuncisão, misericórdia, a circuncisão, né? As festas bíblicas, festas todo mundo ia gostar de fazer, mas fora as festas bíblicas, tinha a circuncisão, tinha guardar o sábado, você não ia poder trabalhar no sábado de hipótese nenhuma, e todas essas implicações da lei. Então não tem motivo, não tem, hoje para nós, né, no século XXI, não tem coerência para poder praticar efetivamente tudo aquilo que a religião judaica diz no Antigo Testamento. Entende? Então isso a gente traz a essência, a gente traz os mandamentos, mas não a parte cerimonial para os nossos dias. Ok? Nós não vamos anular toda a lei e os profetas e tudo mais. Não, nós vamos considerar muitas coisas, mas não vamos praticar os ritos que o Antigo Testamento vai estar dizendo. Ok? Então, dentro disso, queridos, o primeiro assunto é sobre o pecado, e vários assuntos vai ser esse, mas sobre o pecado, a lei, Cristo e fé. Então, Paulo, no primeiro capítulo, né, a partir do versículo 18 até o capítulo 5, ele vai focar nesse assunto principal, né, nesse tema principal, sobre o pecado, sobre a lei, que toda essa complicação que eu estou tentando explicar aqui para vocês, sobre Cristo e também a fé. Então ele pinta um quadro sombrio da condição humana, tanto para os gentios que foram alcançados, e os judeus. Tanto gentios como judeus, ele vai ali e explica tudo isso, da condição, da depravação total que existe o homem. Então o homem por si mesmo não tem condições nenhuma de se achegar a Deus, se não for pela intervenção do Espírito Santo, convencendo ali. Então Deus convence o coração do homem e o homem, a responsabilidade humana, se converte ao Senhor. Então existe também a esperança e a circuncisão do coração, não mais a circuncisão ritualística, né, do Antigo Testamento. Então essa circuncisão do coração é dada por quem? Pelo Espírito Santo. Então tanto os judeus como os gentios são igualmente pecadores e a lei não pode ajudá-los. Então a lei não resolve nada. A lei ela vai fazer, como diz os teólogos aí, a lei vai fazer um raio-x. Por exemplo, a pessoa está com problema de pneumonia. Como que o médico vai saber? O médico vai colocar ali o aparelhinho lá, né? A Clenira me ajuda aí, esqueci o nome, a Eliana. O aparelhinho põe lá no ouvido e põe no coração lá, no peito, né? No coração não, no peito da pessoa, para ouvir os batimentos cardíacos, a respiração. Só que aí, se ele tiver alguma coisinha, o que ele vai pedir para fazer? Um raio-x. Então vai lá dentro lá do raio-x, lá na UPA, na Santa Casa, no São Francisco, qualquer unidade de saúde, vai lá e faz o raio-x. Para quê? Para ele saber, para ele poder ver, fazer um panorama de como está o pulmão ali do seu paciente, não é? E ali ele vai prescrever a medicação. Estetoscópio, é isso aí que ela colocou. Estetoscópio, deve ser assim que fala. Então isso, ele vai usar isso daí como ferramenta para diagnosticar. Só que o que ele vai trazer depois que ele tem o diagnóstico da condição difícil que está o pulmão ali do seu paciente? Ele vai prescrever o remédio, a medicação que vai trazer a cura. Então preste bem atenção nessa ilustração,
que a gente está trazendo para vocês agora. Quando a lei estava sendo exercida pelos judeus, o que acontece? A lei só estava diagnosticando o problema, não traz solução. Entende? Existia graça no Antigo Testamento, e a gente crê que existiu salvação no Antigo Testamento também, por diversas vezes que Deus livrou o povo de Israel, mas ainda faltava aquele remédio para trazer a cura efetiva daquela nação. E qual que é esse remédio para nós hoje? É a fé mediante o sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa recebe pela fé aquilo que Jesus fez por ela, ela está recebendo a remissão de pecados e está arrancando toda aquela secreção, todo aquele acúmulo lá maligno, inflamatório do seu espírito, que é o pecado, está eliminando através do poder do remédio do sangue de Cristo. Estão entendendo? Então é isso que acontece na lei. Então Paulo está tentando colocar isso na cabeça dos judeus cristãos, que é importante sim a lei para diagnosticar o poder ofensivo da depravação humana, daquilo que tudo que Deus, que o homem praticou e consequentemente contraiu essa doença que se chama pecado. Mas Jesus traz esse remédio, essa solução para trazer alívio e libertação do pecado, libertação da sua doença, né, da sua pneumonia, como nós estamos falando aqui nessa ilustração. Entende? Então, tanto para os judeus como os gentios que iriam chegar e, segundo os judeus cristãos, teriam que ir lá circuncidar, tinham que guardar o sábado, teria que ter as leis lá dos alimentos que eles podiam comer, não ia resolver, porque esse não é o remédio. O remédio é a fé em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Tudo bem até aí? Glória a Deus. É muita coisa fantástica, queridos. Eu estou muito empolgado com essa série aí, que nós vamos começar hoje, estamos começando hoje. Então a resposta divina é que por meio da morte de Jesus Cristo, a justiça de Deus é dada à parte da lei e está disponível a todos da mesma forma. Todos da mesma forma está disponível, mediante a fé. Aí ele sugere Abraão. Olha só que ponto interessantíssimo. Porque Abraão, antes de ser nação de Israel, o pai da multidão, ele era pagão. Ele era um gentil que adorava ídolos lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então ele subiu até Padã Arã, ao norte, saiu do sul da Mesopotâmia, subiu ao norte, e ali ele foi chamado por Deus para constituir essa nação. Mas ele era pagão, não existia lei e também não existia o sacrifício de Jesus. Então o que Paulo está chamando a atenção dos judeus, principalmente os judeus? Que era para eles entenderem que existe... por que Abraão foi considerado, né, o pai da fé? Porque ele creu. Simples assim. Ele acreditou na voz que foi chamar ele para ser constituído ali um pai de muitas nações. Né? Tem toda uma narrativa, mas o ponto é esse. O ponto é esse. Aí ele traz um intervalo, né? Um intervalo dentro dessa carta toda que nós lemos até aqui, que dá aquela pausa no confessional. O que é esse confessional? Tem uns outros termos aí que acho que não é importante nesse momento. Mas esse confessional é aquele intervalo que ele aplica, faz a aplicação de tudo aquilo que ele está explicando. Então, quando você pega essa primeira parte aqui do capítulo 5 de Romanos, do versículo 1 até 11, você vai ver a aplicação de tudo aquilo que ele está falando, né, explicando. Aí ele prossegue no segundo assunto. Qual que é? É o mesmo. Pecado, Cristo, a lei e o Espírito Santo. Então aqui ele só acrescenta o Espírito Santo.
Então, sobre o pecado, ele continua narrando a partir do versículo 12 do capítulo 5 e vai até o capítulo 8, que é fantástico, queridos, é muito tremendo, enriquecedor o capítulo 8 também. Então ele retorna ao escopo anterior, né, falando sobre a pecaminosidade humana, com ênfase em Adão. Então ele já traz lá de Adão, né, fazendo as aplicações para aquele tempo. O pecado é o reparado, né? O pecado, o pecador, o pecado. Reparado por meio da morte e da ressurreição de Cristo, usando 3 analogias. O que ele usa? A morte, que é o sepultamento, a ressurreição no batismo cristão. Então ele faz essa analogia, explicando ali, principalmente no capítulo 6, depois de Adão. A escravidão e a liberdade, ele explica também. E a morte no casamento. Então, ele também explica. Então, ele conclui essa parte trazendo a ascensão de conclamando a morrer para o velho. Aqui onde é o ponto, no capítulo 8. Morrer para o velho e a carne, né, a natureza pecaminosa, e a lei. Morrer tudo para essa tradição. E a viver no novo, que é Cristo e o Espírito Santo, o Espírito da santidade. Então essa aplicação ele faz de novo. Aí ele coloca toda aquela ênfase lá em Romanos capítulo 8, do 37 ao 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele explica tudo aquilo ali. E aí o terceiro assunto, nós estamos já... Nosso horário voa, né? O terceiro assunto é a fidelidade de Deus e a infidelidade judaica. Então a infidelidade judaica também é tema aqui dele. Aí esse ponto, se você pegar os 16 capítulos, você separar, né? Traçar ali do capítulo 9 até o capítulo 11, é uma linha de debate teológico muito grande. Qual que é a linha? Primeiro, é a linha onde que eles falam que os judeus foram rejeitados por Deus. Então a obra de Deus havia falhado? Não, não havia. Então ele começa a explicar isso daí. O segundo, principalmente no capítulo 9, ele vai estar falando a respeito do quê? Ele vai estar falando sobre os calvinismo, o calvinista e o arminiano. É 2 linhas ali falando que é uma doutrina secundária, não é uma doutrina tão importante assim, fundamental como a doutrina, a cristologia, a escatologia, pneumologia, a doutrina de todas as outras doutrinas principais, né, que nós já estudamos. Mas é uma doutrina secundária. Mas existe aqui nesses 3 capítulos, né, 9, 10 e 11. Então a fidelidade de Deus e a infidelidade judaica, que ele coloca o ponto e o parênteses, que como os judeus não receberam, se estendeu a nós gentios. Então a palavra de Deus não falhou por causa da rejeição dos judeus. Esse é o ponto. Ela também estendeu-se, através da misericórdia, aos gentios. Os gentios ocuparam a parte de Israel, ali onde está a dor no cotovelo. Por que essa dor no cotovelo? Porque os judeus queriam, né, que esses prosélitos, como a gente já falou diversas vezes, vierem a obedecer os ritos, né, do Antigo Testamento. E aí o que acontece? Eles falaram não. Por quê? Porque aqui Paulo ele faz uma explicação genial, que ele coloca toda aquela bagagem, toda aquela explicação, e como a infidelidade judaica, o povo foi infiel a Deus e rejeitou a Jesus, não aceitou a Jesus, tratou Jesus como indiferente, o que acontece? Ele foi e enxertou, como diz no Romanos capítulo 11, quem não tomou o seu espaço, que eram os judeus. E aí enxertou com quem? Com os gentios, lá no capítulo 11. Entende? Então os gentios ocuparam a parte que caberia a Israel. Então os remanescentes seriam aqueles judeus que acreditaram no Messias Jesus Cristo. Superaram, né, o tropeço de Israel.
É um texto bem difícil, né, no capítulo 11, mas existe. E aí nós vamos para o quarto assunto, já no capítulo 12, que é a segunda parte que nós falamos no início, até o 15, 13. É o assunto do funcionamento prático da justiça divina. Então, como toda essa explicação funciona na prática? Primeiro, as misericórdias de Deus nos chamam para o serviço com uma mente renovada pelo Espírito. Então não adianta a gente saber todas essas informações se a gente não praticar esse evangelho, se nós não formos proativos enquanto ao evangelho. Qual que é o dom que Deus estabeleceu no seu coração? O que você tem a certeza, uma convicção dentro do seu espírito que Deus te chamou para fazer? Qual que é? De serviço, de ensinar, de evangelizar, de tantas outras coisas, né? Mas qual deles foi? Aqui, nessa parte, a partir do capítulo 12, ele começa a trazer essa ênfase para o que você foi chamado. Se você foi chamado para isso, então que você obedeça a isso que você foi chamado para fazer. Entende? Então isso é muito importante a gente prestar atenção. Depois da leitura até o capítulo 11, que você vai saber bastante coisa, aí você começa a estudar efetivamente a partir do capítulo 12, que ali você vai começar a entender muitas coisas a partir dessa carta aos Romanos. Então a base teológica, né, para as exortações ele coloca no versículo 3 a 8. A comunidade da fé, que é entre os gentios e os judeus, é uma comunidade. Paulo está sempre trazendo essa unidade para todos aqueles destinatários. O âmbito interpessoal. Aí você pensa naquela pessoa, né? Fazendo uma analogia, mais uma vez, aquela pessoa que dá bastante trabalho e Deus fala para você ir lá se relacionar com ela. Deixar as indiferenças. Então ali é a aplicação do relacionamento interpessoal, no âmbito interpessoal. O relacionamento também, a prática, né, desse serviço no mundo, dentro deles a autoridade que existia naquela época, porque eles estavam na sede do Império Romano. Então eles não poderiam se revoltar. Isso depois de mais ou menos 10 anos existia uma revolta dos judeus, a guerra dos judeus, e aonde trouxe bastante morte no ano 66 aproximadamente, que com Nero, né? Que Nero viu essa revolta aí e começou toda essa situação, essa guerra, e depois efetivamente lá em Vespasiano, o imperador, seu filho Tito, veio e acabou com tudo. Por causa do quê? E também uma coisa que eu esqueci de falar, voltando lá para o ano de 48, os judeus, olha só, hein? Paulo escreveu essa carta em 57 aproximadamente. No ano de 48, o imperador, que eu não vou me lembrar agora o nome, expulsou os judeus por causa de um tal de Crestus. Então esse termo Crestus possivelmente era a fama que Jesus tinha lá, né, já ressuscitado e tudo mais, mas a pregação de Cristo. Então o cristianismo, a igreja estava provocando, e eles foram todos dispersos. Então aí nesse ano 57 eles retornaram porque mudou o imperador. Ok? O que mais que nós vimos aqui? E no capítulo 13, do 8 a 10, qual que é a chave? A chave é o amor. A prática de tudo isso que nós falamos, explicamos, e principalmente que Paulo escreveu, a chave é o amor. E o fim da lei não significa o fim da justiça. O respeito entre as partes, a atitude com relação aos alimentos e os dias de sábado, que nós vemos no capítulo 14, conclamando a aceitar uns aos outros. Então, ora Paulo estava a favor, teologicamente, dos gentios, ora Paulo estava ao lado também dos judeus. Tudo isso no capítulo 14. Aí no capítulo 15 em diante, Paulo e a missão entre os gentios em Roma. O caminho para levar o evangelho aos gentios em Roma. Então ele explica aqui toda essa parte. E é interessante dizer que Paulo também queria usar a igreja de Roma para uma
expansão. Aí a gente já não tem mais registro bíblico, né, a respeito disso. Mas a intenção dele era o quê? Chegar em Roma, conseguir apoio da igreja, principalmente financeiro, para ele ir até a Espanha. Então, se Nero não tivesse decapitado ele iria para muitos outros lugares, assim Deus permitindo. Mas ali acho que foi o ponto, né? O ápice do evangelho foi chegar em Roma. Só que Paulo chegou preso, né? Como soldado, como prisioneiro, como nós vimos lá no capítulo 28 de Atos. E ele ficou lá 2 anos ensinando. E concluímos então essa carta com o quê? Do capítulo 16. Do versículo 1 ao 27 tem a conclusão da carta. A portadora é Febe, que era daquela região lá de Roma. Muitos amigos em Roma, que ele havia. A exortação final, saudações finais e a doxologia, que ele pega e conclui, né, a prática ali de todos os escritos dele. Entende, queridos? Olha quanta informação, quanta coisa importante, né? Então a gente sempre vai usar o livro de Atos em várias cartas como base de apoio para explicar em que tempo essa carta foi. Então, só recapitulando, é uma aula, não é um sermão. É para você que está aí nos assistindo, que gosta de ler e estudar a sua Bíblia. Por isso que nós estamos promovendo esse panorama do Novo Testamento, panorama bíblico, né? Tanto do Antigo como no Novo, que você encontra aí na página da igreja. E também, fora isso, é importante dizer que Paulo ele foi uma pessoa muito importante, usada poderosamente pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo pegou Paulo, encheu ele de vida, renovou a sua mente e levou ele até os confins da terra. Então olha só quanta coisa importante, né? Importante para se dizer, para aprender e para valorizar essa Bíblia que teve tantos mártires, quantas pessoas no próprio Israel no Antigo Testamento, quantos profetas morreram só por ir lá e profetizar contra Israel. Eles não aceitavam, matavam, prendia, como Jesus já ensinou nos evangelhos. E também no Novo Testamento, todos eles, todos os 12 da primeira geração, vamos chamar assim, eles foram mortos, salvo João, que pelos historiadores dizem que ele morreu já de velhice, 98 anos, na Galácia, e na cidade de Éfeso, provavelmente. Então, olha só como que é toda essa narrativa. Muitos judeus não aceitaram a Jesus, e hoje nós vemos a mesma resistência, mas não é por causa disso que os judeus não aceitavam, se rebelaram contra a missão apostólica, que a igreja parou. Não, a igreja continuou avançando, continuou com missionários. Não existiu só Paulo como missionário, existiam outros irmãos que estavam também fazendo a mesma coisa. Entende? Que nós vamos ver semana que vem Apolo. Apolo provavelmente pregou na igreja de Corinto, onde ele está escrevendo essa carta. Então ele conhecia bastante pessoas, como nós vimos aí no capítulo 16. A saudação de todos aqueles irmãos eram para quê? Para mostrar que tanto judeus como gentios estavam unidos pelo mesmo propósito, que é o evangelho, que é o reino de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus por isso. E vamos orar, né? Já que não tem perguntas, vamos continuar aqui fazendo a nossa oração. Se você quiser colocar aí o seu pedido de oração, nós vamos estar ligados aqui para orar também. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, nós queremos colocar, Deus, a nossa cidade mais uma vez diante do Senhor, a cidade de Araraquara. Que o Senhor traga arrependimento, Deus, para este povo. Aquele povo teimoso, aquele povo de dura cerviz, aquele povo obstinado, Deus, que existe nessa cidade. Ó Deus, conduz-nos, ó Senhor, ao teu genuíno arrependimento.
Pai, que o nosso coração seja transformado pelo conhecimento da Tua palavra. Abre as portas das casas aqui, Deus, em nome de Jesus, para que este evangelho alcance essas pessoas, alcance, Senhor Deus amado, cada um deles, e que essas pessoas se convertam, que sejam convencidos no seu coração pelo poder do Espírito Santo, e possa abrir os seus olhos para que eles tomem a atitude, a responsabilidade de estarem, ó Deus, se convertendo efetivamente dos seus maus hábitos, ó Deus, para receber essa renovação da mente. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo essa aula, Senhor Deus, assistindo essa aula. Que, ó Deus, todas essas informações estejam, Senhor Deus, fluindo na sua mente quando eles estiverem lendo esse livro de Romanos, Pai. Ajuda-os, ó Deus, esta semana a dedicar tempo, Senhor Deus, exclusivo para aprender a Tua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui e que o Teu poder esteja agindo sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, queridos. Um beijo no coração. Semana que vem nós vamos estar aqui, assim Deus permitindo, com o livro de Corinto. A carta, né? É o hábito de se falar livro. Mas é a carta aos Coríntios. Então vai ser uma aula muito interessante também. E nós vamos falar ali muitos detalhes para que você possa absorver esse conhecimento e na hora da sua leitura facilitar esse entendimento. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, graça e paz.